Olá pessoal, meu nome é André Mário e este é o canal que você assiste todos os dias. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de política. Quem é que não gosta de falar de política, né? Todo mundo adora, mas ainda assim a gente só fala de política a cada 2 anos ou a cada 4 anos, o que é triste, né? Primeiro turno das eleições já passou, agora estamos aguardando o segundo turno das eleições em algumas cidades, em algumas capitais brasileiras e em algumas outras cidades onde é possível ter segundo turno. E eu não poderia deixar de comentar sobre os candidatos oportunistas que rondaram por aí. Muitos deles não se elegeram, ainda bem, mas eu queria mostrar para vocês, falar com vocês sobre o que é um candidato oportunista. O que é um candidato oportunista, Samara? Que se aproveita do hype das coisas para se promover. Exatamente, né? Ele aproveita que ele virou meme, ficou famosinho na internet e por que não me eleger, né? Por que não me candidatar para tentar aí ganhar um bom salário na maioria das vezes por 4 anos, né? Então parece uma boa ideia. Só que a gente tem que partir do seguinte pensamento: na política a gente precisa de políticos, certo? E essas pessoas na maioria das vezes não são políticos, então o que elas vão fazer lá na Câmara, na Prefeitura ou onde quer, na presidência, é simplesmente mamar nas tetas do governo, porque não vai ser um político, não vai fazer nada de efetivo. Alguns fazem, alguns acabam calhando de fazer algo bom, como tem alguns exemplos por aí, vocês podem verificar. Tem alguns que realmente começam nessa onda de oportunismo, mas quando estão lá começam a fazer alguma coisa, aprendem de fato a como ser políticos e começam a fazer algo que de fato é útil para o povo. Mas a maioria não tem nem condições de fazer isso, porque muitos não sabem nem o que é um político. O que é um político? O que faz um político? Ele, em teoria, ele precisa cuidar da sociedade, cuidar do bem-estar do cidadão, criar leis para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a cidade, o país, o estado e assim por diante. Então, quem que seria um político? Que área de formação a pessoa precisaria ter para ser um político de qualidade? Segundo Platão, a pessoa mais indicada para ser um político seria o filósofo, porque o filósofo, segundo ele, teria a capacidade de pensar na sociedade mesmo como se ele estivesse fora dela, porque para ele, quando você está vendo o problema de fora, você consegue melhor vê-lo e também solucioná-lo. Essa é a opinião dele, né? Então, vale a pena também pensar se o filósofo, ou se uma pessoa que estudou filosofia, por exemplo, ou sociologia, poderia ter condições de realmente lidar com uma cidade, por exemplo, de forma a vir a melhorar a vida dos cidadãos e assim por diante, entendeu? Eu acho que há algumas outras áreas do conhecimento que também poderiam vir a ser usadas para taxar alguém como um bom político, como alguém que poderia vir a ser um bom político, como, por exemplo, a administração. Você, sendo um prefeito, você vai administrar uma cidade. Se você não entende o mínimo de administração, como é que você vai administrar, entendeu? Aí fica um pouco complicado. História. História é uma pessoa que estudou a história para saber como que nós chegamos aqui. Então essa pessoa pelo menos entende da sociedade. Então acho que também seria uma boa pessoa para ser um político. Mas agora você vê um político totalmente oportunista. Uma pessoa oportunista que quer apenas se valer daquele sucesso de 15 minutos que ela teve para entrar na política sem ganhar um bom salário. Na maioria das vezes, são pessoas que nem ao menos terminaram os estudos básicos e agora querem ser políticos, querem ter essa responsabilidade que é enorme nas mãos. Isso tem tudo para não funcionar. Alguns deles, quem foram os políticos dessa vez? Aqui em Salvador, pelo menos, a gente não teve muitos dessa vez, nessa eleição. Léo Crete. Não, aqui em Salvador eu nem sei como foi, mas em outras cidades. Eu sei que o Tami Miranda se candidatou e conseguiu se eleger. Aí eu me pergunto, qual a formação do Tami Miranda? Ele acho que não tem alguma formação acadêmica, né? Não sei. Por quê? O que é que deu na cabeça dele dizer, o que será que deu na cabeça dele para dizer, olha, agora eu vou ser político, assim, do nada, né? Quem mais? Eu sei que tem... aqui tem Popó, que se candidatou a vice-prefeito e não conseguiu se eleger, né? Entrou na chapa com um candidato. Tem Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, jogador de futebol, que na maioria das vezes não termina nem a educação básica, por várias razões, mas... O que você quer agora na política, entendeu? Eu não sei, mas eu acho que Romário... Ou ele é... Romário saiu, ele esteve já como
como político. Acho que, se não me engano, do Congresso. Acho que ele foi deputado federal, estadual, não sei, mas agora acho que não está mais. E segundo as pessoas falam, não sei se fez alguma coisa que presta, mas tem tudo para não ter feito, entendeu? Porque não é um político. Na política a gente precisa de políticos, numa escola a gente precisa de professores. Você não pode colocar um músico para ser professor, porque não foi para isso que ele estudou, não é isso que ele sabe fazer, entende? Da mesma forma que você não pode colocar na política uma pessoa que não tem nada de política, não tem nada de administrador, de filósofo, de historiador, ou de qualquer outra área que você julga que seja necessária. Então, o objetivo desse vídeo é dizer para você que, se você vai votar agora no segundo turno, preste atenção em o que aqueles candidatos estudaram, para saber se eles têm de fato condições de gerir uma cidade, de gerenciar uma cidade, de cuidar, melhorar a vida do povo. Porque às vezes ele é só uma pessoa que é famosa, entendeu? É só uma pessoa que... Mas às vezes, como agora, teve muito professor que se candidatou, que ele, aqui na Bahia fala pró, né? Pró não sei o que, pró fulaninho. E também tem uma tal de Thieron, que teve aqui em Salvador. Ela ficou vários mandatos, não sei se ela ainda está coerente. Se valendo do nome pró. Isso, e também tem professora. Religião, pessoas religiosas. Que também se valem do nome, né? Não sei se você percebeu, não sei se vocês perceberam, mas nessas eleições a gente teve muito candidato fazendo questão de colocar antes do nome dele general, sargento, cabo, professor, né, pró e assim por diante. O que mostra que as pessoas estão realmente interessadas em fazer você acreditar que eles, por eles terem o título que têm, eles vão ser bons gestores na política, entendeu? Às vezes a pessoa nem é professor, às vezes nem é general, às vezes nem é nada, mas coloca o nome ali, porque afinal de contas não é proibido colocar o nome ali, né? É o seu nome de guerra, é o seu nome de político ali, seu nome na chapa, só para atrair os votos. Porque afinal de contas no Brasil ninguém pesquisa mesmo para saber o que aquele candidato estudou, fez, com que ele tem se envolvido e assim por diante. E muita gente se elege assim, só porque colocou um nome ali de peso. Eu vi muita gente colocar como antes do nome na chapa Bolsonaro. E quebrou a cara, né? O que foi muito bom. Entendeu? De repente. Mas eu sei que no Rio de Janeiro teve muito candidato também oportunista. Chiquinho Scarpa, não foi ele que se candidatou? Ele tem dinheiro, por quê? O Dr. Ray, aquele maluco. O Dr. Ray, ele se candidatou e não conseguiu se eleger. Mas eu me pergunto, não era ele que estava sempre dizendo que ele estava lá na Califórnia fazendo plásticas de celebridades norte-americanas, estadunidenses, e que estava ganhando rico? Por que uma pessoa que tem uma carreira tão consolidada, tão famosa, iria voltar para o Brasil para se candidatar a vereador? Algo errado não está certo, evidentemente, né? Certamente a pessoa não está, ou a carreira não está indo tão bem, ou vereador nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro está pagando muito bem para valer a pena alguém deixar uma carreira consolidada nos Estados Unidos para voltar para o Brasil para ser vereador. Entende? Então, eu só queria dizer para vocês, isso serve para todo mundo, para mim inclusive, nessas eleições, se você ainda vai votar, ou nas próximas eleições daqui a 2 anos, vamos prestar sempre atenção para saber se o candidato é apenas um oportunista, que está aí atrás do seu voto para conseguir com isso se eleger e ficar mamando nas tetas do governo por 4 anos, porque afinal de contas ninguém vai fiscalizar mesmo. E se ele for um oportunista apenas, não vote. Não vale a pena. Se a pessoa está se candidatando só porque ela ficou famosa e não conseguiu fazer nada, e basicamente é isso, né? A pessoa se candidata porque ela meio que não deu certo em nada mais na vida. Então vou me candidatar para ver se eu consigo um bom salário aí por 4 anos. Parece uma boa ideia, né? Para ele, para a sociedade, não tanto. Tem uma coisa que eu acho que o brasileiro tem que aprender, votar e deixar que vereadores, políticos em gerais, não são celebridades. Eles não deveriam ser. São nossos empregados, a gente tem que cobrar deles tudo. Era pra ser assim, né? Era pra ser assim, né? Era pra ter uma possibilidade de você fazer um estágio. Primeiro você entra, enquanto político, você entra como estagiário. Depois de 3 meses, a gente vai ver se fez alguma coisa pra então você efetivar o contrato ou não, né?
Então, se você entra como estagiário, depois a gente decide se vai manter mesmo esse contrato ou não. Poderia ser uma boa ideia aí, de repente, né? Mas enfim, pessoal, é isso por este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o método infalível que está funcionando aí em vários países da Europa já, para você aprender qualquer idioma de forma mais objetiva e fácil. Então não percam o próximo vídeo para vocês não perderem essa oportunidade de aprender a como aprender qualquer idioma com o método mais revolucionário que vocês vão conhecer, o melhor método de todos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, volto já.